eu gostaria de dividir com vocês o fundamento, a base da nossa fé. A base, o fundamento da nossa fé não está na teoria, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. É verdade que o apóstolo Paulo disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Mas quando a Bíblia fala em crer, essa crença bíblica envolve muito mais de você, eu acredito em Deus, eu creio em Deus também. Crer em Deus é uma expressão muito vulgar no nosso meio, no meio da cristandade. Então qualquer um fala: eu creio em Deus. Não, eu creio em Deus. O que envolve crer em Deus? O que significa crer em Deus de acordo com a Bíblia? Quando a pessoa crê em Deus, é a mesma coisa que amar a sua mulher ou o seu marido. Mesma coisa. Quando você ama a sua esposa ou o seu marido, então a sua esposa ou o seu marido tipifica Jesus, que você diz: eu creio em ti, Jesus. Então quando você crê mesmo no Senhor Jesus, você entrega a sua vida de forma incondicional, de forma que você faz o possível e o impossível para agradá-lo, viver de acordo com Ele. E nada mais agrada a Deus do que fazer a sua vontade. Amém? E fazer a vontade de Deus é você ouvir e praticar a palavra dele. Só isso. Se você faz isso, você crê em Deus. Essa é a fé sacrificial. Da mesma forma como o amor. Quando a gente ama a esposa ou o esposo, quando a gente ama alguém, a gente se entrega a essa pessoa, independentemente se ela devolve, recompensa na mesma moeda. Porque o amor é assim. Não é esse amor que nós vemos por aí, não. Esse amor fajuto que não existe. O amor que nós delegamos à nossa esposa ou ao marido é aquele amor que você se entrega, você dá a sua vida para ela ou para ele, e então você funciona, você trabalha, você luta, você se esforça, se esmera para fazer o melhor para ela. Você poupa a sua esposa de problemas, você poupa o seu marido de problemas, porque você ama incondicionalmente. O que é o sexo? O que é a relação conjugal? É um tipo de entrega. Não é nada banal, não é nada esculachado como esse mundo mostra. Não, é uma coisa santa, santificada, pura. Você se entrega àquela pessoa com todas as suas forças, de todo o seu coração. Você não pensa em mais nada. Você só pensa no prazer de se envolver com aquela criatura. Não é assim? É ou não é? Ou não é? Você se entrega 100%. E esse é o tipo de fé que Deus requer de cada um de nós. A fé que nos faz dependentes dEle.
E por causa dessa dependência, a gente obedece, mesmo nas dificuldades, mesmo nos problemas, nós sacrificamos o nosso eu, nós sacrificamos a nossa paciência, nós sacrificamos tudo para obedecer a palavra de Deus. Então, justo, minha amiga, meu amigo, diante de Deus, não é aquela pessoa super santa, aquela pessoa super religiosa, não. O justo diante de Deus é a pessoa que ouve e pratica a palavra de Deus. Ela crê, ela acredita, ela tem fé na palavra e ela pratica, obedece. Que é o amor que envolve, que tem que envolver o casal. Esse é o amor que nós vivemos. Eu vivo esse amor. Então, não há, assim como Deus exige que não haja outros deuses em nossas vidas, assim também a esposa e o marido não quer ninguém além da sua esposa ou do seu marido. Compreende o que eu estou falando? É abominação você dividir a sua fé com os deuses, outros deuses, com santos, com guias, com quem quer que seja. Deus é soberano, só Ele é Deus, não existe outros deuses, não existe outro Deus, só Ele é Deus. Então, se você divide a sua fé entre Ele e outros deuses, ou se você adora a Deus, mas adora também sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha, sua família, então você não é digno do reino de Deus. Adoração é só a Ele, mais ninguém. Deus, a palavra Deus significa alguém que você delega adoração, que você reverencia. Isso é que é Deus. Que você ama acima de todas as coisas. Que você crê acima de todas as coisas. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, quando você coloca alguém, ou alguma coisa, ou algum Deus desse mundo, junto, ou mesmo tenta dividir, você está transgredindo a lei de Deus, você está ofendendo o Espírito Santo. A crença envolve sacrifício. Você tem que abrir mão do seu eu. Você tem que abrir mão do primeiro amor, que normalmente é o filho, a filha, o namorado, a noiva, o noivo, enfim. Você tem que todas essas pessoas são importantíssimas, a família é importantíssima, mas primeiro é o meu Senhor. Ele é o primeiro na minha vida. Por isso que Jesus disse assim: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, o quê? O quê? Não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, tampouco é digno de mim. Quem ama a sua vida, perde-a. E quem perde a sua vida por minha causa, achará. Segredo da fé, mistério da fé, a fé inteligente, a fé sacrificial, a fé que alcança a Deus, a fé que aproxima você de Deus, a fé que traz resultado, a fé que faz a diferença entre os que verdadeiramente creem dos que falsamente creem. Muitos que se dizem cristãos têm fé na palavra de Deus, creem na palavra de Deus dessa forma: eu creio que Jesus falou, eu creio nisso, eu creio aquilo, está certo, mas não obedece. Então essa crença
é falsa. Então a vida desses crentes também é falsa, porque se é falsa a sua fé, também será falsa a sua vida. Se é verdadeira a sua fé, também será verdadeira a sua vida. Mas a vida é o resultado da fé prática. Eu amo a minha esposa e eu não sei se eu conseguiria sobreviver sem ela, mas acima dela, além, muito além, está o meu Senhor. Eu amo os meus filhos, amo de todo o meu coração, mas primeiro está o meu Senhor. Amo os meus filhos, mas primeiro eu amo a minha esposa. Primeiro ela, e depois eles. É assim. Não é primeiro eles e depois ela, ou ele, marido e mulher no caso. A fé inteligente trabalha nesse fundamento, nessa base. Nós colocamos nos seus devidos lugares os nossos sentimentos. Quem é primeiro na minha vida aqui neste mundo? A minha esposa. Quem está em segundo lugar na minha vida nesse mundo? A minha família. Mas quem está em primeiro lugar, sobretudo, permanentemente, é o meu Senhor. E o sentimento de amor envolve temor. Envolve temor. Se você ama a Deus, como você diz que ama, se você crê em Deus, como você diz que crê, então os seus pensamentos estão impregnados dos pensamentos dele. Qualquer coisa, qualquer momento da sua vida, no momento de distração, no momento de entretenimento, em qualquer momento da sua vida, 24 horas por dia, está ali o seu pensamento ligado com ele. Então você protege aquela fé. Não, meu Deus, você vai fazer alguma coisa que você sabe que é errado, imediatamente acende a luz amarela, aí você, não vou fazer isso porque o meu Senhor não se agradaria. Então você vive 24 horas a fé, não é só quando vem na igreja, não, é 24 horas, a sua consciência está em sintonia com Ele. Isso significa que você está vivendo pela fé, que você está vivendo na fé, porque o seu ser está impregnado dos pensamentos de Deus e preocupado para não deixar de executá-los, de obedecê-los. Como no meu caso, por exemplo, eu falo do meu caso porque é um testemunho, mas quando nós nos casamos, poxa vida, eu trabalhava o dia inteiro, estudava, fazia das tripas coração para levar o pão nosso de cada dia para casa, mas o dia inteiro eu pensava na Esther, e enquanto eu estava pensando nela, eu não olhava para nenhuma outra mulher, eu não me interessava pelas outras, porque eu pensava nela. A mesma coisa, quando nós vivemos na fé, a gente não pensa em outra coisa, senão obedecer a palavra de Deus, que é o sacrifício, Então, muitos crentes dizem, eu creio na palavra, sim, você crê, mas você obedece? Mais ou menos, não, ou você obedece ou você não obedece. Se você obedece, então você crê de verdade. Se você obedece, então você está agradando a Deus. Se você obedece, então você está sendo justo diante de Deus. O que nos faz justos diante de Deus é a nossa fé prática, a fé sacrificial, que é o mais difícil, você renunciar à sua própria vontade para fazer a vontade de Deus.
Você, você entregou sua vida para Jesus, casou com Deus, você casou com o Senhor Jesus. Então, a partir daquele momento, você diz: não, eu não vou mais me prostituir, eu não vou mais trair a minha mulher, meu marido, eu não vou mais fazer o que eu fazia, que eu sabia que era errado. A minha conduta vai ser moldada na palavra de Deus, na palavra daquele a quem eu entreguei a minha vida. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Se você, minha amiga, meu amigo, não se encaixa nessa fé inteligente, nessa fé sacrificial, que é muito mais do que simplesmente uma crença, se você não se enquadra, então cuide para fazê-lo